Olá pessoal, vamos lá começar mais uma semaninha de trabalhos. Essa semana a gente vai já iniciar então a nossa parte que envolve continuação do estudo de funções, né? Nós estudamos função do primeiro grau, função do segundo grau. Agora a gente vai dar continuidade no estudo de funções, que seria agora a função exponencial. Mas antes de entrar nessa parte, hoje nós vamos fazer uma revisãozinha sobre potenciação, ok? E alguma coisa relacionada à radiciação. Potências e raízes, elas estão intrinsecamente relacionadas uma com a outra. E vocês precisam de ter essa base, né, para poder entrar bem na parte de funções que exige um conhecimento prévio disso. Então, depois desse vídeo de revisão, vocês vão ter um outro vídeo ainda hoje, falando sobre equações exponenciais. Eu acho que muitos de vocês nunca viram esse tópico, né, de equações exponenciais, mas aí o vídeo tem toda uma explicação detalhada, então assistam com calma, com carinho, porque essa é a base de vocês para que no nosso próximo encontro a gente entre com tranquilidade para falar sobre funções exponenciais, ok? Então assistam a aula com tranquilidade, com calma e bons estudos aí para vocês, ok? Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito bem, vamos iniciar aqui mais uma aulinha. Agora falando sobre potenciação. Na verdade, pessoal, isso aqui é mais uma revisão, né? Porque são conteúdos que vocês já devem ter vistos em períodos anteriores aí. Mas vamos relembrar aqui as principais ideias dessa parte da matemática, né? Vamos então aqui. O que vem a ser potenciação? Potenciação, pessoal, é um número que nós chamamos aqui de base, né? É um número qualquer, que a gente chama de base, elevado a um expoente, tá? Também qualquer. Então, esse expoente aqui, é só lembrando que ele tem que ser um número inteiro, tá? Ele não pode ser qualquer número mesmo, não. Tem que ser inteiro. Bom, o que acontece aqui? Esse expoente ele significa a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. É simples a ideia de potenciação. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a elevado a n, eu vou pegar essa base a e vou multiplicando ela n vezes que tiver lá naquele expoente inteiro. Tudo bem? Um exemplo prático aqui para você entender melhor. A base 5 elevada ao expoente 3. Isso quer dizer que 5 elevado a 3 é 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5, que dá um total de 125. O resultado já foi dado ali. Tudo bem? Bem facinho, não tem erro isso aqui, ó. Olha aqui a base 3.2. O que é 3 elevado a 2? É 3 vezes 3, concordam? E aí você vai ter o resultado 9. Então a ideia de potência é isso, não precisamos muito aprofundar sobre esse conceito inicial, porque ele é bem fácil, né? O expoente indica quantas vezes a base está sendo multiplicada, ok? O que acontece quando um expoente é negativo? Muito bem, vamos ver esse exemplo aqui. Você tem uma base A elevada a um expoente negativo menos n. Olha o que acontece aqui, ó. A fração A sobre 1, isso aqui é uma fração, né? Só que 1 não aparece. Você vai fazer essa inversão dessa potência e o expoente vai ficar positivo. Tudo bem? O expoente vai ficar positivo. Então vai ficar 1 sobre A elevado a n. Recapitulando, toda vez que você tiver uma base elevada a um expoente negativo, você vai inverter essa base, inverter a fração da base e o expoente passa a ser positivo. Tudo bem? Vamos lá então? 2 elevado a menos 3, pessoal. É a mesma coisa, de acordo com a nossa regrinha, a nossa definição, de 1 sobre 2 elevado a 3. Né? Mas 2 elevado a 3 é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. 3 elevado a menos 2, de acordo com a nossa regrinha, é 1 sobre 3 ao quadrado,
que é a mesma coisa de 1 nono. Menos 3 elevado a menos 2. Olha, esse menos 3 aqui, ele pertence ao primeiro número, né? Então vai ficar menos. Deixa eu colocar aqui primeiro a fração 1 sobre menos 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre menos 9, que é a mesma coisa de menos 1 nono, tá? Esse menos 3 ao quadrado, que eu coloquei ali, fique atento, menos 3 ao quadrado, porque se ele tivesse um parênteses, o resultado seria 9 positivo. Mas como nós não temos aqui o parênteses, tá? É a mesma coisa de você ter isso aqui, ó, menos 3 multiplicado por 3. Isso aqui vai dar menos 9, tá? Então, o expoente par, sendo 2, 4, 6, o resultado sempre é positivo quando tiver parênteses. Não tendo parênteses, vai ficar negativo. Muito bem. E essa aqui, hein? 2/3, olha, mudou um pouquinho, né? Porque antes era só 3 sobre 1, menos 3 sobre 1, 2 sobre 1. Aqui agora é 2/3. Mas a ideia é a mesma, não muda nada. Passa então a mesma regrinha. Você inverte a fração, 3 sobre 2, e elevado ao expoente positivo. Então, 3 meios elevado a 2 é ele multiplicado quantas vezes? O 3 meios é a base, né? É a base. Então, 3 meios vezes 3 meios, ó, multiplicação de frações, todo mundo lembra? 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 2 é 4. Então, 2/3 elevado a menos 2 é 9 quartos. 9 quartos. Para frente. Propriedades da potenciação. Essas propriedades elas visam facilitar a sua vida, né? Isso tem que ser praticado muito, né? Para você ir assimilando e fixando assim essas regrinhas. Mas basicamente são essas que estão aqui. Nós vamos trabalhar uma por uma com vocês, só para recordar aqui, porque eu acho que já foi trabalhado isso com vocês. Propriedade 1, ó. Você está multiplicando uma potência por outra potência e as bases são iguais, tá vendo? Então, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, ó. M mais N. Tá aqui a regrinha, ó. Bom, aqui ele colocou errado, aqui é soma, tá? É M mais N. Então, toda vez que você tiver nessa situação, você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, um exemplozinho aqui, ó. Vamos lá. 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 2. Olha aí, gente. 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 2. O que a regrinha lá em cima falou para mim? Conserva a base, soma os expoentes. Isso aqui daria 2 elevado à sexta potência. Um outro exemplo aqui. 3 elevado a 2 multiplicado por 3 elevado a 1. Quando não aparecer nenhum expoente, aqui você subentende que existe o expoente 1, beleza? Então aqui você vai conservar a base e somar os expoentes. Aqui seria 3 elevado a 3. Bom, o resultado final você pode, dependendo do tamanho da fração, você pode deixar em forma de fração, mas dependendo do problema que é pedido, às vezes você vai ter que transformar em números, né? Então aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Somando, multiplicando isso aqui, daria 64. E aqui daria 27. Tá? Só para a gente fixar aqui essa regrinha.
E quando eu tiver, em vez da multiplicação, eu tiver a divisão de potências de mesma base. Exatamente. Você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Então, olha aqui. 2 elevado a 4 dividido por 4 aqui. Dividido por 2 elevado a 1. O que essa regrinha fala para mim? Eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Isso aqui é 2 elevado a 3, que é 8. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Multiplicou potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Dividiu potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Por exemplo, aqui, mais um exemplozinho. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a menos 1. Conserva a base, subtrai os expoentes. 5 menos o número menos 1. Isso aqui dá 3 elevado a 6. Ok? Adiante. Propriedade 3. Isso aqui chama potência de uma potência. Eu tenho uma base A elevado a m multiplicado por n. Então aqui, ó, basta você multiplicar os expoentes um pelo outro. Tá? Então, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Não precisa resolver o dentro do parênteses primeiro para depois fazer o que está fora. Primeiro você pode, se você quiser, você pode usar essa potência aqui, ó, essa multiplicação. 3 vezes 2 dá 6. Que isso aqui dá 64. Tá? Então, na verdade, basta você tiver uma potência de uma outra potência fora do parênteses, você conserva a base e multiplica os expoentes. Tá? Propriedade 4. Aqui, gente, eu tenho um produto, uma multiplicação de dois elementos, dois números, elevado a um expoente n. Olha aqui o que ele faz. Esse expoente, ele vem para o primeiro e ele vem para o segundo, tá? Então, fica a elevado a n vezes b elevado a n. Um exemplo. 2 vezes 3 elevado, por exemplo, a 4. Ficaria aqui, ó. Eu posso simplesmente colocar 6 elevado a 4, estaria certo, tá? Ou você pode resolver também, se caso for necessário, por alguma razão, você pode fazer essa potência aqui, ó, potência do primeiro vezes potência do segundo, tá? E aí você resolveria esse resultado aqui, tá bom? Tanto faz, tanto fez, de um jeito ou de outro estaria correto. Aqui, lá era o produto de dois elementos por uma potência, aqui é a divisão de dois produtos em uma potência. Então, a mesma coisa, tá? O expoente aqui vem no numerador, ele vai para o denominador. Tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Eu estou fazendo o jogo inverso aí, tá? O contrário do que ele me mandou lá. Como o expoente aqui é o mesmo, eu simplesmente poderia fazer isso aqui, ó. Expoente é 4, fora do parênteses, e a fração dentro do parênteses. Tá? Olha lá, eu peguei isso aqui e transformei nisso aqui. Tá? Essas jogadinhas de ida e volta de uma propriedade e outra, né, vai ser importante depois para a gente solucionar algumas questões, tá bom? Pessoal, e para finalizarmos então essa parte de potenciação, uma revisão básica que a gente está fazendo aqui, né? Vamos falar aqui como é que a gente trabalha potência com expoente racional. Aí muitos de vocês às vezes vão perguntar, mas o que é expoente racional, professor? Expoente racional é esse expoente aqui, ó. Esse que vai envolver fração. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um número aqui, tá? Este número aqui, A, nós chamamos de base, né? É um número positivo, tá? Ele é maior do que zero. E eu tenho aqui dois números formando uma fração com ele. Então, A elevado a m sobre n.
Esse m é um número natural maior do que 1, tá? Então esse n aqui, esse m tem que ser um número natural maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4, né? E o n também, número natural maior do que 1. Por que eu estou colocando esses detalhes? Porque não é qualquer expoente que a gente jogando que a gente vai chegar a essas conclusões. Nós vamos chegar aqui agora, tá? Tem que estar de acordo com isso aqui. Mas normalmente não se preocupe com isso não. Normalmente já vai vir tudo já dentro desses parâmetros aqui que estão sendo dados. Então eu tenho uma base A positiva elevado a uma fração, né? Dois números naturais maiores do que 1. Então veja só, este número A elevado a m sobre n, ele vai se transformar nessa raiz, nessa radiciação. Isso mesmo, uma raiz, na verdade, ou um número expresso em forma de raiz, né? Ela, na verdade, é uma potência, tá? Na verdade, então uma potência é uma raiz é uma potência. Elas têm essa relação intrínseca uma com a outra. Então veja o que eu só quero que você fique ligado aqui nesse seguinte detalhe. O numerador, esse número aqui de cima, ó, é o número que vai ficar como expoente dentro da raiz, da base dentro da raiz. Tá? E esse número do denominador, esse que está embaixo, ele vai ficar aqui como índice da raiz. Tá? Então fique atento nesse detalhe, porque você não erra na hora de você escrever um número em forma de potência que estava escrito em forma de raiz, em forma de potenciação. Veja, 4 elevado a 2 terços. Veja aqui que você tem uma fração, o número 4, né? Ele é maior do que zero. O expoente aqui é uma fração, numerador e denominador. Verifique que o numerador ele vem aqui para dentro da raiz e o denominador ele vem aqui para o índice da raiz. Essa é a regra de você escrever um número que está em forma de potência em forma de raiz. Tá? Guardou essa informação, não tem erro, você vai acertar todas. Aqui eu poderia também escrever raiz cúbica de 16, tá? Que era a mesma coisa. Tudo bem, galera? Então, por exemplo, meio elevado a 3 quartos. Como é que eu escreveria este número em forma de raiz? Tá? Você escreve aqui a raiz. Essa potência que você tem, meio elevado a 3 quartos, vai virar uma raiz. O denominador 4, ele vem aqui como sendo o índice. E o numerador 3, ele fica como sendo o expoente aqui da base. Tá? Então, essa é a forma de você escrever. Tá? Não tem erro, é muito tranquilo. Aqui a gente só poderia finalizar, né, escrevendo raiz quarta de 1 elevado ao cubo é 1, 3 elevado ao cubo é 27. Poderia deixar assim, né? Sem problema nenhum. Tá, e se for o contrário? Se eu tiver uma raiz e eu quero transformá-la em potência? É só você fazer o processo inverso. Né? Então aqui nós temos, ó, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é a mesma coisa de você escrever. Vamos lá? O 8 é a base. O expoente do 8 aqui não é 1? Ó, 8 elevado a 1. Então, esse 1 ele fica no numerador e o índice 3 fica no denominador. Beleza? Então, 8 elevado a 1 terço. Essa é a forma de você transformar uma raiz numa potência, tá? É só fazer o processo inverso daquilo que a gente viu anteriormente. E aí, como é que ficaria aqui? 1 sobre 32. Eu poderia escrever aqui, ó. Vamos colocar aqui como sendo 1 sobre 32 elevado a 1. Essa é a minha base, tá? Então, 1 sobre 32 elevado a 1 sobre 3, né?
como a gente já tinha visto. Beleza? Se eu quisesse melhorar isso aqui, eu poderia transformar isso aqui numa potência de base 2, isso aqui também numa potência de base 2, né? Tipo 2 elevado ao cubo elevado a 1/3, tá? E aí, aqui é a mesma coisa, ó, 1 sobre 2 elevado a 5 elevado a 1/3. Você pode estar perguntando, professor, como é que você achou que 32 é 2 elevado a 5? O 32 você pode fatorar, né, para achar uma potência. 32 por 2 dá 8. Opa, 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Como eu tenho 5 parcelas de base 2, então 32 é multiplicar essas 5 parcelas, que é 2 elevado a 5. Tá? Ah, gente, só mostrando aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 1/3. Se eu multiplicar a potência de uma potência, 3 vezes 1/3 é a propriedade de potenciação que nós já vimos anteriormente. Eu posso simplificar, ó, fica 2 elevado a 1, que é 2. Tudo bem? E aqui você pode fazer 2 elevado a menos 5, porque essa base, essa potência vem aqui para cima e você inverte o sinal do expoente, elevado a 1/3. Que é a mesma coisa de 2 elevado a menos 5 sobre 3, porque eu multiplico, tá? 5 vezes 1 menos 5 e o 3 embaixo, no denominador. Essa é uma forma de você escrever potenciação representando aquela que estava escrito em forma de raiz. Beleza? Bom, gente, então finalizamos aqui. Estudem bem essas propriedades, porque o próximo vídeo que vocês vão ver vai falar de uma forma mais detalhada sobre equação exponencial, que na verdade é o foco da nossa aula dessa semana, tá? Esse vídeo aqui agora foi mais para uma revisão rápida, tá? De alguns aspectos da potenciação e da radiciação. E agora vocês vão ver o assunto principal da semana, ok? Obrigado, até a próxima.